Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Segurança com Leveza. Eu sou o André Ferraz e sim, esse é o podcast que trata de temas pesados de saúde e segurança, mas com a leveza necessária que precisa para você absorver esse conhecimento e compartilhar nas operações onde você atua. Fazer a minha audiodescrição: eu sou um homem, pele branca, cabelo castanho claro curto, uso óculos, estou com uma camisa polo cinza. Hoje estou com o desafio da minha voz aqui, me perdoe, mas tudo em respeito a vocês e a nossa convidada também. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, né, no nosso canal. Se você quiser comentar, deixar ali alguma mensagem, fique à vontade. Se gostou do conteúdo, compartilhe para mais pessoas que você acredita que essa informação possa ajudar. Então, eu vou passar agora a bola para a Vivi para apresentar a nossa convidada de hoje. Oi, pessoas, tudo bem? Eu sou a Viviane Campanati, estamos aqui de novo para conversar sobre assuntos que impactam a segurança, né? No começo a gente falava muito que a gente ia falar sobre segurança, a gente está falando sobre um tanto de coisa estranha. A segurança? Tudo tem a ver com segurança, porque a gente só faz segurança quando a gente tem as pessoas se sentindo seguras, confiando no processo. É isso que a gente precisa ter cada vez mais. Então, essa diversidade de profissionais que a gente tem trazido para conversar é para realmente formar uma nossa crítica que entenda que segurança não é só usar o EPI, não é só ver onde é que eu estou martelando usando a ferramenta, ou martelando um parafuso, né, ou um prego, que seja lá, o que for. A segurança, ela faz parte de todo o contexto, ela faz parte do dia a dia de todo mundo, deveria pelo menos fazer parte do dia de todo mundo, né? Bom, eu sou uma mulher loira, branca, hoje eu estou de blusa vermelha, com um casaco por cima, porque está começando a esfriar. Eu espero que continue esfriando, né? Eu prefiro frio. E hoje a gente vai conversar com a Jessie. A Jessie é uma pessoa que a pós me deu, né? Além de uma pessoa, ela virou uma amiga muito querida. Ela tem uma formação de farmácia. E aí a gente fala assim, mas você trouxe uma pessoa de farmácia para falar aqui? Trouxe, porque ela é especialista em neurociência, ela entende para caramba de pessoas, e eu vou fofocar aqui que a Jessie gosta também de filmes de terror, ela adora filmes de terror. Então, quando a gente fala muito de pessoas, a gente fala de segurança, tudo a ver com a gente, né? Porque todo mundo diz que o pessoal da segurança são os cavaleiros do apocalipse, que a gente só pensa em desgraça e tal, né? Então tem tudo a ver com a Jessie. Então a Jessie já, assim, ela é super enturmada com o negócio da segurança com a gente. Jessie, aí a Jessie vai falar sobre neuroaprendizagem, é isso que a gente vai conversar hoje. Jessie, conta pra gente um pouquinho mais, se apresenta, né? E conta pra gente um pouquinho desse projeto top que você está criando agora. Ai, que legal. Então, olá a todos. É um grande prazer estar aqui com todos que estão ouvindo e com esses dois líderes desse projeto tão especial que é a Segurança com Leveza. Eu sou a Jéssica Araújo, mais conhecida como Jessie Araújo também. Eu sou loira, uma mulher de pele branca também. Estou usando uma camisa branca, né? Meus cabelos são longos. Um pouquinho de franja aí para o lado direito, para disfarçar um pouco as rugas da idade. Sim, porque a gente tem idade, mas lida bem com ela. Esse é o segredo dos neuroespecialistas, né? A gente lida bem com as coisas que aparecem no nosso cérebro, não é mesmo? Esse que é o objetivo. E se a gente está falando de segurança, a gente também tem que falar de segurança mental, né, Vivi, né, André? A gente tem que falar de segurança mental, emocional, por que não, né? Exatamente da gente entrar nesses assuntos. Então, me apresentando, a Vivi falou, eu sou farmacêutica por formação, eu também fiz nutrição antes de fazer farmácia. Mas a minha história, né, eu entrei para a indústria farmacêutica para trabalhar com vendas, eu fui aquela propagandista que faz promoção de medicamentos para os médicos.
E passei um tempo nessa posição, depois eu fui para a área de treinamento e desenvolvimento, e ali fiquei 20 anos. Trabalhei em algumas indústrias farmacêuticas na área de treinamento e desenvolvimento, desenvolvendo líderes e equipes de vendas diversas, né? Em 2021, mais ou menos no final de 21, eu finalizei a minha carreira no CLT, eu coloquei um ponto final, né? Na verdade, eu coloquei ali, fiz uma transição de carreira e montei a minha empresa. Na verdade, eu já tinha a minha empresa na época da pandemia, eu já atendia como coach individual, então eu fiz algumas formações em coaching, fiz algumas formações em inteligência emocional, em liderança, gerenciamento de energia, e eu já estava atendendo na época da pandemia. Aí depois, nesse momento, eu comecei a dar aula de inteligência emocional também, e a minha empresa começou a criar vertentes do mundo corporativo, também uma atuação mais ampla que chega aqui na primeira questão da Vivi, que é a questão da neuroaprendizagem, né? Eu estudei com a Vivi na Santa Casa, né? Nós nos formamos como neuroespecialistas comportamentais, e aí eu fui atrás da pós para entender se todo esse trabalho do coaching, que ele é tão julgado, não é mesmo? A gente é tão julgado, a gente é tão colocado no limbo, né? Porque as pessoas erroneamente... No meme, que as pessoas erroneamente acham, né, André, que o coach, ele é um profissional que vai dizer o que o outro tem que fazer, quando, na verdade, a técnica tem a ver com perguntas, né? Então, eu vou descobrir, né, e investigar profundamente, né, lá no íntimo emocional e comportamental das pessoas, o que elas podem fazer para traçar seus caminhos. Mas a neurociência entra com essa prova ou uma contraprova de que o processo do coaching é verdadeiro, né? E para mim foi um divisor de águas, assim, porque realmente em todas as aulas, todos os módulos, eu encontrei justificativas, se a gente pode dizer assim, justificativas de quanto a minha escolha de trabalho como coach, como mentora, individual e nas empresas, tinha realmente sentido. E quando a gente fala de neuroaprendizagem, a gente acabou, eu e a minha sócia, de darmos uma capacitação, né, para uma grande indústria farmacêutica, falando de neuroaprendizagem. E o que é esse projeto? Para a gente aprender, a gente precisa entender como que funciona o processo de memória na nossa cabeça, né? Como que, de fato, a memória é construída. Para que as equipes de treinamento e RH possam construir jornadas que considerem, né, esse processo mental da formação da memória. Porque o que vocês mais veem, tanto a Vivi, o André, qualquer pessoa que esteja ouvindo aqui, nas empresas, nas corporações, é palestra, né? A gente vê palestra, a gente vê curso, mas cadê a prática? Cadê a reflexão? Cadê a atividade das pessoas no contexto? Então, às vezes a gente recebe, eu como empresa recebo algumas propostas, olha, a gente precisa treinar a nossa equipe de vendas para trabalhar melhores fechamentos, para trabalhar a melhor perguntação, né? Perguntar mais para o cliente o que ele busca, o que ele precisa. Legal, quanto tempo você tem? Eu tenho 3 horas numa reunião. E aí eles querem milagre, que as pessoas... né? Milagre. Eles querem milagre. Que as pessoas saiam fazendo, né? Então, o que se espera das equipes, das lideranças, é que elas saiam fazendo. Quando, na verdade, o processo biológico de memória até a execução, que a gente muito bem aprendeu, Vivi vai se lembrar da memória de trabalho, porque uma vez que eu tenho desenvolvimento de uma memória sustentável ou estável, né, para ela se transformar em comportamento, eu ainda tenho a memória de trabalho, que é a memória da execução. Eu aprendo, aplico, essa memória que eu apliquei vai criando novas conexões e a partir da repetição eu crio uma memória, realmente uma informação armazenada. Então, esse projeto, ele tem a ver, ou esse programa, né, ele tem a ver com esse conhecimento desse processo da memória para que as pessoas consigam desenvolver.
Quanto tempo eu faço um resgate de um conteúdo? Em quanto tempo eu busco a prática do conteúdo? Então, a gente passou para essa equipe, que é uma equipe de treinadores, exatamente, como que eles podem executar uma boa jornada de treinamento e capacitação dentro com as suas equipes. A gente treinou, acho que foram 18 coordenadores e gerentes de treinamento dessa grande indústria farmacêutica que gerenciam 210 gerentes distritais e uma força de vendas de mais de 1.700 pessoas. Nossa. Aí para cá, e uma coisa que você está falando, Jessi, e eu vou te interromper um pouquinho, que duas coisas que me ocorreram. A primeira é o treinador, ele entender o processo do treinando e entender este processo faz a total diferença, né? Para falar em 40 minutos, em 2 horas, tem uma pedida, não, aprenda a fazer isso aqui em 2 horas, você não faz. Você não vai mudar a pessoa. Né? Você dá 2 horas de treinamento, manda a pessoa para casa, né? E fala, dorme em cima disso, daí amanhã você vai acordar, a pessoa não existe isso, né? Então, eu acho que para o treinador é muito importante entender todo este processo de aprendizagem para poder manter isso, né? E eu fiz uma anotação aqui que essa coisa da memória, a gente esquece até coisas que são da nossa vida mesmo, né? E eu me lembrei de eu tenho um grupo que é do colegial, tá? Para quem não sabe o que é colegial, é ensino médio, tá? Existiu isso? Existiu colegial. Eu fiz colegial no ensino médio. E aí eu encontro com pessoas até hoje, eu tenho um grupo muito grande que a gente se reencontrou depois de, sei lá, 20 anos. E uma vez numa conversa, eu falei, nossa, mas a gente fez isso? E uma das pessoas, a Aninha, olhou para mim e falou assim, sim, você que fez, você não lembra? Que você fez assim, Eu falei, putz, foi eu que fiz mesmo, né? Então, a gente esquece, e às vezes isso aí faz tanta diferença, naquele momento fez uma diferença, eu falei, cara, putz, que legal, eu posso fazer isso. Então, eu acho que treinar é um caminho muito legal. Muito obrigada por vir aqui compartilhar, porque eu acho que esse é o caminho, de verdade, assim. A gente nem tá chegando no final, tá? Mas eu já tô falando isso. Não, é porque é um assunto, e assim, é só corroborando com o que você tá falando, Vivi, eu tenho uma empresa, e eu vendo capacitações, treinamentos e desenvolvimento. Então, assim, eu nem deveria falar isso, porque eu tô ensinando as pessoas a treinarem. Fazer o que você faz, né? Fazer o que eu faço, né? Mas a ideia é assim... a gente tem um slogan na minha empresa, e eu e a minha sócia, a gente dá muita risada, porque a gente fala, a gente não devia falar isso, né? A gente tem um slogan que a gente fala assim, a gente quer se tornar desnecessária para as pessoas. Por quê? A neurociência nos explica, através de um conceito que você sabe que eu gosto muito, que eu falo muito na minha rede social, que é a metacognição, que é o pensar no que você pensa, que é criar consciência sobre os seus pensamentos, os seus comportamentos, as suas emoções, né? Isso é uma coisa que eu falo muito. Legal. Para que as pessoas tomem a consciência, existe um processo. Então, a minha sócia, a minha empresa, eu posso te ajudar nesse processo. Mas você pode me contratar em qualquer momento da sua vida, da sua carreira, da sua empresa, para dar continuidade nesse programa, mas você não precisa me contratar para isso. Uma vez que você entende o funcionamento, você mesmo pode replicar. Então, se o seu budget, né, o seu orçamento, ele está dentro de uma palestra, então você fala para mim assim, né, o André vai falar, Jess, eu quero contratar o seu serviço, mas eu tenho 2 horas com a minha equipe. Legal. Vamos pensar numa sensibilização antes, no durante, como você pode sustentar isso depois? Você, André. Claro, obviamente, né, que eu quero trabalhar com as empresas de forma contínua, mas não é esse o nosso trabalho. O nosso trabalho é realmente criar conscientização. E no processo de neuroaprendizagem, eu posso fazer ou você pode replicar. Então, você pega aquele conhecimento que eu gerei naquela palestra, naquele team building, naquele treinamento de 4 horas e sustenta com o seu time, reforça, né? Traz novos conteúdos, reforça a memória. E isso é o que as empresas, às vezes o departamento de RH de treinamento não faz, não sustenta depois.
né? Então, às vezes a pessoa acha, eu não tenho investimento para fazer o ano inteiro de treinamento. Legal, mas o que você tem, como que a gente pode sustentar? Então, isso que é legal, né, do processo, que você pode contar com uma consultoria, mas você não precisa dela, uma vez que você entende o processo, né, de memória. Para manter vivo, né, isso que é legal. E igual a gente estava falando do processo de coaching, né, as pessoas querem a fórmula mágica, né, então imagina, poxa, vou tirar a minha responsabilidade, eu contratei, né, um profissional, então agora acabaram meus problemas, né. Eu estava lembrando de um treinamento que eu participei de uma empresa que eu trabalhei há alguns anos, bons anos atrás, era Pernambucanas, e era um day out, e aí foi um treinamento, e eu nunca mais esqueci, tinha aquele treinamento, muita emoção, música e tal, e eles falavam, o cliente é tapete vermelho, do começo, meio ao fim. Então, isso ficou na minha cabeça de uma forma que hoje, e eu acho que a nossa área de segurança é uma área que tem que saber vender, né? Vender as ideias, vender ali o propósito, para poder conectar as pessoas, né? Então, isso me marcou muito ali. E aí, vocês tratam, então, por exemplo, nos treinamentos e tudo mais, vocês dão um apoio para o líder, porque ele tem que tratar da gestão da emoção dele e também ter uma forma de fazer uma gestão da equipe, né? Emocional da equipe. Total. É isso? Total. A gente falou da neuroaprendizagem e ela entra em várias searas. A gente fala de neuroaprendizagem em vendas, mas como você tocou na emocionalidade, né? Isso é uma coisa que a gente trabalhou muito na pós, a gente estudou muito, eu e a Vivi, a gente olhou essa parte da emocionalidade e assim, o que está se falando, engraçado que hoje eu li um post e olha, eu salvei, eu tô olhando aqui, tá? Eu tô mostrando aqui porque eu salvei. Eu vi um post muito interessante no LinkedIn que disse assim, a moça falou assim, eu calculei quanto custa um líder tóxico. Tá? Acho que eu vi esse post. Se você não... Eu vi esse post. Então, assim, quanto custa? Então, ela calculou, né? O custo médio do turnover por colaborador, o número de colaboradores que saíram devido a essa liderança, o custo médio da perda de produtividade, o número de colaboradores com queda de produtividade, o custo médio de afastamento por saúde mental, o número de colaboradores afastados por questões de saúde mental, o custo médio de litígio trabalhista, tá? Nossa, Número de litígios relacionados a essa liderança, custo médio de impacto na imagem e reputação da empresa, porque isso conta, e o número de incidentes que afetam a imagem da empresa. Somando tudo isso, para um líder que essa consultora estava fazendo o trabalho, sabe quanto deu? R$500 mil. Imagina se investisse esse dinheiro em prevenção, né? R$500 mil. E aí, assim, o líder não estava sendo desligado porque um dos donos da empresa falaram, cara, ele me gera muito lucro, ele gera muita produtividade, porque, né, às vezes o jeito, enfim, gera muita produtividade. Mas a gente está falando de quanto? E aí, essa produtividade que ele gera, ela é equilibrada com aquilo que ele faz a empresa perder? Então, olha que grave R$500 mil. E quando você fala da emocionalidade, a gente está falando do líder enquanto pessoa que gera uma emocionalidade positiva ou negativa, mas nós estamos falando das pessoas, né? E a gente está falando das emoções, André, e hoje, vocês bem sabem, se a gente está falando de segurança, a normativa NR1, né, de riscos do trabalho, ela teve uma reformulação, né, onde hoje é necessário que se identifique e meça os riscos psicossociais. E uma das coisas interessantes desse ponto é que não é só como a gente vai medir. Então, se eu tenho lá uma medida de absenteísmo, uma medida de litígio por conta de gestão tóxica, a questão é a seguinte, o que eu vou fazer com isso? Então, como endereçar o resultado?
E quando a gente olha para aprendizagem, para emocionalidade, porque a aprendizagem tem tudo a ver com performance, com a maneira que eu aprendo e como a empresa estimula isso. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de aprender, são julgadas pela sua performance ineficiente porque não aprendem e tem um impacto emocional grande por conta desse processo todo. Uhum. Então, tudo que você está falando está intimamente ligado às emoções, à aprendizagem, à segurança psicológica num ambiente produtivo, né? Então, tudo isso parecem ser assuntos não distantes, mas eles se conectam, né? Por isso que a gente tem uma nutricionista farmacêutica que fica falando sobre segurança e faz todo o sentido do mundo. É verdade. É verdade. Né? Eu acho que a gente tem que quebrar essa caixa, a gente tem que, de fato, quebrar. Nesse artigo, eu não li o artigo, tá? Hoje eu não vi LinkedIn, nada, mas, assim, do que você listou aí, faltou o custo social disso daí. Olha aí. Porque esse líder tóxico com essa pessoa que está totalmente impactada, isso aí vai para casa, vai para um monte de lugar, né? Então, o impacto social disso daí é enorme. E aí a gente volta para o iceberg da segurança, né? Está ali naquele bolo que a gente dificilmente vai conseguir mudar. Uma coisa que eu ia te falar, você falou assim, a gente quer se tornar desnecessária, né? Eu acho que, eu muitas vezes falei assim, que eu tinha que só mexer o dedinho, as coisas tinham que acontecer, eu não preciso ir lá fazer, né? Eu mexo o dedo, as coisas acontecem, tá tudo certo. Falo isso muitas vezes, sempre falei para as minhas equipes. Mas eu acho que a gente tem que mudar nossas necessidades, né? Então você nunca vai ser desnecessária. Poxa, que legal que eles entenderam o processo. Ok, qual é o próximo? O que eu preciso entender agora? Né? A gente passa o tempo todo refazendo ou revendo mesmo, né? Porque a gente já sabe, a gente aprendeu isso, a gente já sabe mais disso tudo. E a gente vai rever o processo. Então, eu acho que a gente tem que pensar. E esse treinamento que você fez, esse processo, essa jornada que você fez para esse pessoal da empresa, eu tenho certeza que reflete fora. Reflete na decisão de casa, reflete na segurança, porque esses caras estão na rua, estão na estrada, eles vão pensar na estrada, na regra da estrada, não vou pegar o celular. Então, assim, não reflete só ali no processo de aprendizagem, de treinamento e no mapa de vendas e como ele vai fazer na estratégia, né? Reflete em tudo, reflete de fato, vai refletir lá na segurança de trajeto do cara. Sim, e o que a gente está falando, até para apoiar muito o que você está falando, você falou do desnecessária, né? Eu atendo alguns clientes individuais, né? Então eu faço esse trabalho, né, de mentor, agora estou trabalhando com transição de carreira, enfim, algumas pessoas vêm me procurar porque eu era da CLT, virei empresária, então as pessoas, não, mas eu queria um pouco acompanhar, ver como é que é, então eu estou fazendo esse trabalho de mentoria, de transição de carreira, mas eu sou coach, né, então trabalho com essa parte de desenvolvimento. E aí, eu tenho uma cliente muito querida, que a gente terminou um processo de coaching agora, recentemente, que a gente fez um processo completo de 10 sessões e tal. E aí, a gente tinha sessões na segunda-feira, né, de manhã. Então, ela me mandou mensagem, assim, no domingo, amanhã não vai ter sessão, tal. E aí, assim, é muito engraçado, porque ela veio da gestora dela, que fez um processo comigo, e ela tá em plano de desenvolvimento, ela me indicou, aí ela veio comigo, tal, ela falou assim, olha, eu super apoio a minha chefe que falou que você tem que ter um processo de desmame, porque você não pode simplesmente acabar com a sessão. É isso aí. Sabe? Que porque a última sessão que eu fiz com ela, e eu fico muito, assim, muito feliz, muito orgulhosa, porque eu falei para ela, você percebeu que você conduziu a sessão inteira? Que você fez as perguntas, deu as respostas, que eu fiz, e você foi... Olha, não, então, isso aqui aconteceu essa semana, mas eu já percebi, eu tenho que fazer isso dessa forma, eu tenho que endereçar dessa forma, tal. E aí eu falei, você tá vendo por que a sessão termina? Porque você tem uma consciência, né, diante de tudo que a gente conversou, das perguntas, das ferramentas que a gente passou junta, você criou um modus operandi seu da tua cabeça.
Então, você mesmo pergunta, responde, reflete, pensa de novo, pergunta para você mesma. Pergunta. Então, assim, meu trabalho está feito. Eu queria criar esta consciência para você não ficar perdida. Tipo, cara, o que eu tenho que fazer? Não, peraí, deixa eu assentar o meu pensamento. De acordo com a minha personalidade, né? De acordo com o perfil comportamental dela, enfim. Então, o desnecessário, né, que a gente fala o cliente criou consciência, seja ele individual ou corporativo, legal. Mas qual que é o próximo passo? Eu posso ajudar em outras consciências e em outras coisas, mas naquela eu não preciso necessariamente estar. Né? Isso é muito bom, eles acabam me escolhendo para continuar, e tem um processo novo, aí tem alguma coisa, uma pessoa, não, a chefe dela, ela já fez um processo comigo, contratou outro, ela fica fazendo sessão avulsa. Então ela fala, não, eu preciso fazer um plano aqui, não sei o quê, e ela, a chefe dela, durante o nosso processo, ela foi promovida para uma gerentona, não sei o quê, uma head, não sei o quê. E ela fica, né? Quando ela tem algum projeto, enfim, ela chama. Mas isso é muito legal, porque cada novo desafio exige um novo padrão de pensamento, quebras de crença. Então, isso ok, né? Dá para atuar, mas é desnecessário no sentido de não ficar insistindo, apesar de querer vender meu peixe, eu não quero que as pessoas fiquem dependentes, porque isso não é saudável. Porque sabe por quê, Vivi? Porque isso que é legal, por exemplo, você está numa empresa, André está numa empresa, eu sou uma consultora, eu acho que eu sou uma consultora muito boa, minha sócia também, a gente faz um trabalho muito legal, mas você precisa ter outras pessoas, outras visões, outras pessoas falando de temas diversos, porque isso também faz parte, voltando para o nosso assunto, da neuroaprendizagem. Tudo, né? A gente, não sei se você vai lembrar, Vivi, mas a gente recebeu numa das aulas ali de memória, né? A gente teve um gráfico ali da curiosidade. O quanto que uma coisa fica enfadonha, perde a graça, e o quanto que ela pode ficar, que a gente cria resistência. Tem um ponto ali da curiosidade que é muito importante no processo de aprendizagem, que é assim, é o novo, é o diferente, é uma nova abordagem, tudo. Então, isso é importante no processo de aprendizagem. Não basta uma pessoa falar. Então, se a gente está trabalhando com um grupo, o André tem que falar, eu tenho que falar, a Vivi tem que falar. Mesmo que seja uma repetição, vem pessoas, estilos, maneiras diferentes de falar, para que a pessoa veja e se conecte com maneiras diferentes de falar. Quando você fala de segurança, você pode dar uma mesma mensagem de várias formas diferentes, né? E isso conecta com as pessoas de forma diferente, porque o aprendizado, ele é como um DNA, né? Ele é particular, individual e intransferível. Né? Chega a ser até poético, mas é. Mas a conexão também, ela muda, né? Desculpa, André, mas a conexão, o tipo de conexão, eu falo que aqui a gente assim, o Júlio, né, que tá ali no back-office, ele é o cara que organiza, que vê número, que vê, né? O André é o cara que vai pesquisar, que ele sempre tem as perguntas ali pesquisa e tal. Bem, e eu estava conversando com uma colega nossa, eu falei assim, eu vou mais na intuição. Ela fala assim, ela olhou bem para mim e falou assim, você sabe que não é intuição, né? É experiência, é toda a sua memória, isso chama repertório. Eu falei, deixa para lá, me deixa na minha intuição. E é sobre isso, né? Então eu falo que nós três somos super diversos, né? A gente é cada um num estilo. E é isso que compõe e que faz e cada pessoa que vir aqui, essa fluidez e a gente conseguir dar informação e trazer trazer esses ensinamentos mesmo, né? Assim como você, a gente também quer ser necessário no sentido de levar essa informação para quem muitas vezes não tem um consultor perto, não tem uma estrutura fácil, não tem um coaching que está trabalhando lá naquele lugar. Poxa vida, né? Será que a gente não pode ajudar essas pessoas, dar pequenas ideias e fazer pequenas coisas que a pessoa fala, cara, eu consigo fazer isso sozinho, olha, a Jéssica falou tal coisa, vou testar isso daqui, vou fazer e vai dar certo e vai ver, poxa, deu certo. Será que ele vai contratar a Jéssica? Não sei, mas você já mudou a vida de quantas pessoas que escutaram uma fala sua
na sua rede social ou aqui com a gente, tá? E fala, pô, vai dar certo, cara. Né? Então, vou escutar mais. Então, é essa ideia da corrente, do movimento, né? Essa ideia. Total. E eu acho que o desmame, né, que era o que eu ia falar ali, é um ponto que eu acho que é importante, porque, assim, até para a pessoa testar, igual você falou, bacana, ela começa, ela mesmo usar ali as técnicas e, opa, peraí, eu estou conseguindo. E aí, ela pode multiplicar isso, seja para as pessoas que ela trabalha, porque quando a gente ensina alguém, a gente aprende muito mais, né? Então, isso que é legal. Esse é o resultado, né, de um treinador, que o que ele quer ver é isso, aquela pessoa transformada, mas o poder de cascatear, seja as pessoas no contato profissional, seja no contato na casa, né, com a família, de amigos, né? E aí eu trago um ponto aqui, né, sobre o egoísmo produtivo. O que seria isso? Maravilhoso. Olha, o André, ele faz a lição de casa dele, gente, este homem. Olha, impressionante, gente. Eu fiquei embasbacada, pensando, falei, gente, mas ele... Que pessoa... Bom, filha, que negócio sério. Viu? Esse podcast, ele vai no flow, mas ele é muito... A gente é muito sério. Minha mãe também fala isso. Olha, e não é só sua mãe, viu? Não é corujice de mãe. Não é corujice de mãe. Quando uma pessoa tem esse tino, né, para observar os pontos, né, importantes e trazer para uma conversa, é um dom, viu, André? Então isso é muito legal. Mas voltando à sua parte do egoísmo produtivo. Isso é uma coisa que eu venho falando isso em muitos treinamentos e trabalhado isso muito nos clientes individuais. O egoísmo não é lá o adjetivo que a gente gosta de falar. Até porque ele carrega o fato de, quando eu sou egoísta, né, eu me escolho em detrimento do outro e muitas vezes me escolho prejudicando o outro. Né? Então, ele carrega isso, até porque ele tem uma semântica onde eu me coloco em primeiro lugar. E o que é o egoísmo produtivo do ponto de vista comportamental? Né? Se a gente for olhar do ponto de vista comportamental, é a gente se colocar num cenário de primeiro lugar. Né? É a gente ponderar as nossas atitudes, pensamentos e comportamentos mediante ao que é bom para você. O fato de você ganhar alguma coisa não significa que o outro perca alguma coisa, que ele vá perder alguma coisa. O fato de você se colocar em primeiro lugar não quer dizer necessariamente que o outro está perdendo, necessariamente. Né? Então, a gente precisa ter essa clareza. Eu vou dar um exemplo. Eu estava falando com um cliente disso, tá? Um cliente que está fora do mercado, eu atendo ele como coach, ele quer voltar para o mercado, legal. E ele é um cliente muito pragmático. A gente está falando de uma pessoa pragmática, ele tem um perfil muito correto no que diz respeito a valores. Não que nós não tenhamos, mas é uma pessoa muito correta, muito alinhada com os valores, pouco flexibiliza do que ele acredita. Não é que ele não é uma pessoa flexível, mas sabe, a pessoa certinha, né? Aquela pessoa correta. Ok. Então, eu dei um exemplo para ele. Legal. Vamos imaginar que você está em 2 processos seletivos, né, de 2 grandes empresas que você gostaria de entrar. Legal. Uma delas te chama. A outra, depois de muito tempo, não te chama mais. Você se subentende, né, que você não conseguiu aquela posição. E uma delas, e as 2 são boas, uma delas te chama, você aceita o cargo. Legal, você aceitou. Você entrou com o processo de contratação, você está no onboarding. Só que aí, a segunda empresa te chama. O que você faz? A proposta da segunda é melhor, tá? Mas aí, assim, melhor, o que você recebeu, você bateu de bate-pronto, você viu que o salário era melhor, você viu alguma coisa ali, o que você faz? Ele prontamente me respondeu. Eu vou seguir a minha palavra e seguir na primeira empresa que eu fui contratado. Eu falei assim, vamos pensar um pouco melhor? Como que poderia ser a sua resposta? Não, mas eu me comprometi.
Legal, eu entendo o seu compromisso. Mas será que você não poderia pensar melhor? Ponderar melhor? Pensar, será que isso não seria uma boa alternativa? É chato, muitas vezes, você declinar de uma situação, mas também não é chato, muitas vezes, quando a empresa, por uma reestruturação, precisa desligar alguns funcionários? Uhum. É chato também, não é? E às vezes acontece, não acontece? Às vezes ou toda hora, né? Não acontece, choro, é uma né? questão de negócios, tá? Isso. Existe reestruturação que a gente vê, veja, eu não estou falando mal de nenhuma empresa, não é nenhuma vingança, não é nenhum... isso daí. Todos os dias pessoas são demitidas e contratadas, é fato. Então, assim, será que não dava para pensar um pouquinho? Então, assim, peraí, deixa eu pensar, deixa eu escrever no papel mesmo. Olha, o que eu ganho ficando nessa primeira empresa? O que eu ganho indo nessa segunda? Pondera. Se você perceber que realmente a segunda é uma vantagem muito grande diante de todos os objetivos que você traçou, por que não ter uma conversa difícil, porém necessária em prol da tua carreira? Quantas vezes a gente não se coloca como papel principal numa decisão dessa? Ainda que você decida ficar na primeira, você não precisa ir para a segunda. Mas você parou para pensar de verdade ou você só foi pela tua palavra? Porque você não pode se desfazer daquele momento, né? Ou você não pode ficar desconfortável a sua situação. Então, a gente não pensa com cuidado na gente. Quantas reuniões a gente aceita? Ou quantos pedidos no meio do trabalho que você está fazendo coisas importantes para atender alguma demanda, seja de um chefe, de um parceiro, de alguém, qualquer que seja a pessoa. E eu poderia falar e às vezes eu tenho uma dificuldade de falar. Então, é para tudo? É para a gente ser crica, não pode nada, não quero nada? Não. Mas será que a gente está ponderando e se colocando em primeiro lugar? Então, o egoísmo produtivo, ele perpassa pela situação de que quantas vezes no meu dia eu me coloquei em primeiro lugar? De fato. Uhum. Né? Pelo menos uma, duas no meu trabalho. E às vezes a gente não se coloca em primeiro lugar e os nossos objetivos, os nossos sonhos, eles vão ficando para trás. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para finalizar, mais simples. Quantas vezes a gente deixa de viajar porque a gente não tem nenhum amigo para ir com a gente? Porque não é no mesmo período as férias. Uhum. Porque a gente não conhece ninguém. Tudo bem que a gente entra na seara de muitas pessoas, eu não gosto de viajar sozinho, eu preciso... Mas você percebe que, às vezes, em detrimento de outras pessoas, a gente deixa de fazer alguma coisa pra gente? Então, esse pensamento de tipo, eu estou pensando em mim, tudo bem, eu decidi esperar, né? Eu decidi aceitar fazer alguma coisa, eu decidi o primeiro trabalho. Tudo bem, não tem problema, você pode decidir o que você quiser. Mas você se priorizou? Você investiu tempo para pensar? Então é isso, né, André? Não, e eu vi um exemplo, acho que foi essa semana, no LinkedIn, de um executivo, e ele passou no processo, a empresa buscou ele, passou no processo, ele falou, pediu as contas para entrar, a empresa falou, não, cortamos a vaga. E ele não conseguiu voltar para a empresa dele. Não. Você acredita? Então, você está falando de se priorizar. Você vê, então as empresas, eles vão priorizar eles, não tem jeito. Uma frase que eu tenho, uma frase que eu tenho usado muito ultimamente é falar não também é educar, né? Porque eu estou trabalhando com um menino que ele é novo, ele está começando na área de segurança agora, e assim, tudo que pedem para ele faz. E ele se vira e ele dá um jeito, às vezes eu chego lá e falo que tem os cabelos enroladinhos, de tanto que o cérebro dele tá pirando, assim, né? Eu falei, meu, o menino tem 19 anos, calma, ele tá começando a trabalhar agora, o primeiro emprego dele faz, sei lá, 8 meses, um ano que ele tá trabalhando, calma, né?
E ele dá conta, não é que ele não dá, não, ele dá conta. Mas ele tá fazendo um monte de coisa que não é. Primeiro que não precisa ser agora e que não, né? E aí eu falo para ele falar, não também é educar. Né? E nenhum não é definitivo, é o que você falou, eu não preciso falar não para sempre. Não, eu posso falar não, pensar e resolver que sim, que é um sim. Né? É possível isso também. E eu acho que cada vez mais a gente tem dificuldade. Eu não tenho muita dificuldade de falar não, então eu não vou falar gente, nem eu. Vou falar as pessoas. Eu falo não bem fácil, aliás. Eu acho que cada vez mais as pessoas ficam pensando no outro e não falam não, né? Ou tem algum outro pensando em você? Só fica aí, fica a pergunta no ar. Fica aí para responder. Fica aí no ar, vocês respondem se vocês quiserem, né? É meio sobre isso. Quando você tem que falar, a gente tem que aprender a falar não, a gente tem que usar o não, né? Eu uso bastante, mas eu acho que de maneira geral as pessoas deveriam usar mais o não. Sim. Eu vendo, por exemplo, algumas pessoas que trabalharam recente, né, em time junto, que eu estava junto ali, pessoas na faixa ali dos 20 e poucos anos, e eu sinto que, assim, dizer o não, eu acho que eles até dizem bem, sabe? O não. Agora, um desafio que eu percebo, e aí, né, quero ver a sua opinião, né, Jess, com relação à memória, ok, né, que a gente tem que trabalhar, mas um ponto importante também é a questão da atenção, né? Então, o que seria a atenção sustentada? Legal essa pergunta. O que é atenção sustentada, né? A atenção sustentada, ela faz parte do primeiro processo da memória, que é a aquisição, né? Então, quando a gente está num processo de aprendizado, e aí você está falando dos jovens, isso é muito interessante, porque quando a gente vê no mercado de trabalho, nos primeiros trabalhos, né, quando esses jovens entram para o mercado de trabalho, eles estão num processo de aquisição de memória, de criar o repertório que a Vivi falou, né? Que esse repertório mental de construir experiência, né? Então, quando a gente cria esse repertório, a gente está nesse processo de aquisição de aprendizagem da memória. Uma das etapas da aquisição é a atenção focada, atenção sustentada, que é o fato da gente colocar atenção naquilo que é importante para a gente. Vamos exemplificar. Vamos supor que a gente viu o lançamento de um carro ou da cor de um carro que a gente nunca tinha visto e a gente decide, achei lindo, quase ninguém tem, eu vou na loja, vou comprar. Você fecha o negócio, compra teu carro, a cor do teu carro. Você sai na rua, todo mundo tem o carro. Todo mundo tem o carro, todo mundo tem a cor, todo mundo... Você fala, gente, mas não é possível, o que aconteceu? Ninguém tinha esse carro, ninguém tinha, agora todo mundo tem. Eu acabei de comprar, a gente fica até frustrado, né? Porque você fala, gente, eu saí com o carro que ninguém tinha, agora não tem. Ou a cor. O que aconteceu? Simplesmente você disse para o seu cérebro que aquele modelo de carro, aquela cor específica num carro é interessante para você, te desperta uma emoção, um poder, seja lá o que for, né? Qualquer que seja a emoção. Então, a gente passa a ensinar para o nosso cérebro a olhar para isso, ele passa a reparar o tempo todo nisso. Então, no processo de aprendizagem, essencialmente para a geração jovem que está entrando no mercado de trabalho, a gente precisa treinar essa atenção deles para o que importa para eles. Por isso que autoconhecimento, análise comportamental é fundamental e muita empresa acha que é balela, fazer um DISC de uma pessoa, ter uma análise ali de valores motivacionais da pessoa. Por quê? Muitas pessoas fazem esse teste, André, mas não usam. Tipo assim, eu já fiz meu DISC, você usou para quê? Você fez o quê? A maioria não usa. Ela tem aquele resultado, mas ela não usa. Então, se as empresas tivessem isso logo na entrada dos seus colaboradores, principalmente da geração mais jovem, ela ia entender um pouquinho desse perfil, dessa tendência, né? Do que ele chama atenção. Por exemplo,
Eu falei do DISC, que é uma análise que muitas pessoas conhecem, mas aqui na minha empresa a gente faz 2 a mais. A gente faz valores motivacionais e a gente faz axiologia. Eu não vou falar da terceira, eu vou falar dos valores motivacionais. O que é essa análise? São o porquê a pessoa faz o que ela faz. O DISC é o como ela faz o que ela faz. Os valores motivacionais é o porquê. Então, ele tem lá 8 dimensões. Uma das dimensões é a teórica. Quando eu tenho um valor motivacional teórico, quer dizer que se eu estou trabalhando numa empresa, seja ela qual for, me interessa saber o porquê por trás das coisas, o significado, a explicação. Então, é um tipo de colaborador ou de jovem aprendiz, seja ele qual for, que não adianta você falar para ele fazer alguma coisa. Ele precisa entender o motivo daquilo que ele está fazendo. Ele precisa entender, se ele está trabalhando numa empresa, ele precisa entender o produto que a empresa vende, qual que é o motivo dela vender esse produto, o que gera para as pessoas. São pessoas que gostam de detalhes, assim como o perfil do DISC C, que é a conformidade. São pessoas que têm um C, um azul, por exemplo, que gostam de processo, que são pessoas que querem entender a explicação. Então, quanto mais eu entendo este perfil, eu consigo treinar a atenção para o que é importante para a pessoa. Então, por exemplo, eu sou uma perfil influente e dominante, né? Então, eu sou uma influente 99 e uma dominante. O que isso é importante para mim? Eu sou uma pessoa que gosta do holofote. Então, você sempre vai ter a minha atenção quando você me colocar em evidência, para gerenciar um projeto, para falar sobre alguma coisa. Então, você vai desenvolver a minha atenção quando você tem quando você valoriza ou tira esse meu melhor aspecto. Então, a atenção sustentada nada mais é, a atenção focada, você fazer com que o cérebro daquela pessoa olhe na direção que é importante para ela. Tem gente que gosta mais de reconhecimento. Então, por exemplo, se você tiver um colaborador que ele busca reconhecimento, tem inclusive, falando aqui, aquela série Adolescência, dentre várias questões emocionais que ela trata de reconhecimento. Né? Ela trata de validação de uma geração jovem. A gente está falando de um jovem que busca validação. E o que acontece naquela série? Ele foi desvalidado. Ele foi descredibilizado. O que não justifica em nada o que aconteceu. Vamos lá, né? A gente está falando de uma questão pregressa do que aconteceu. Mas ele foi descredibilizado. Então, toda vez que eu tenho uma pessoa que busca validação, como que eu lido com a atenção sustentada dessa pessoa? Dando validação. Então, reconhecendo, numa conversa de feedback, a pessoa, como que eu faço ela me ouvir? Eu começo falando das coisas, das entregas que ela trouxe, porque isso vai abrir os ouvidos dela e vai abrir a atenção dela. Percebe? E eu acho que isso está muito difícil, porque nem todo mundo entende quando a gente fala, às vezes, para o líder. Eu tenho muito mais vivência dentro da indústria, né? E aí você fala para o líder, você tem que escutar todo mundo. Eu não consigo, consegue, porque eu tenho que fazer muitas coisas. E cada vez mais é muito claro para mim, né, que a gente precisa gerenciar no varejo, né? Não dá para mais para gerenciar no atacado. Não dá mais. Maravilhosa essa frase, amei. Para você, não dá mais. Você tem que gerenciar no varejo, tem que conhecer quem é a pessoa ali que está tratando. Eu vou anotar, peraí. Com quem que você está tratando? Você tem que saber, porque é isso aí. Eu vou fazer uma campanha. Quando eu vou fazer uma campanha, eu pergunto para a pessoa que está fazendo, vamos fazer a campanha? Vamos. A gente quer dar brinde, tá bom. O que as pessoas querem ganhar? Não, eu quero dar tal coisa. Daí você faz, tá bom, eu vou dar um copo, sei lá, vou dar uma garrafa. Aí a pessoa já ganhou 4 garrafas. Aí você vai dar mais uma garrafa para ela, essa só tem o biquinho, as outras não tinham, né?
Alguém perguntou que aí você vai ter engajamento na campanha? Aí você gasta uma grana, uma energia para fazer campanha. O gasto energético muitas vezes é maior até do que o financeiro, mas assim, você tem gasto de energia para fazer, para buscar, para procurar, né? E ninguém vai, fica assim, será que ninguém veio? Né? Não veio porque eu não conheço as pessoas. Exato. Não veio porque eu não analisei, eu não consigo, eu não tive uma chance ninguém me deu uma ferramenta para eu poder olhar para a pessoa e escutar. Às vezes, assim, eu não tomei um café com a pessoa. Às vezes só faltou isso, né? Sentar lá e tomar um café com a pessoa. Então, é muito importante. O que você está falando, quando a gente olha para ferramentas comportamentais, eu consigo até com essas ferramentas olhar a característica da equipe. Uhum. Então, eu consigo pegar uma equipe e olhar dentro do DISC ou dentro dos valores motivacionais, quais são as características mais sobressalentes. Então, se eu tenho dentro da minha equipe mais influência ou mais dominância, eu vou agir de forma diferente. Mesmo que eu olhe um pouquinho mais no atacado, eu ainda consigo ser mais específico do que a gente está sendo hoje. Então, esse olhar no varejo é muito importante que você está trazendo, porque não adianta, são gastos milhões para depois virar meme daqueles perfis que a gente vê no Instagram, falando do CLT, falando que a gente ama, mas falando, olha o RH colocando a sala de descompressão que comprime mais do que qualquer coisa, porque não é isso que eu quero dinheiro. Então, assim, tem gente que é econômico, a galera que é grande. Não tá errado, tem um perfil comportamental que a pessoa é econômica. O valor para ela é grana, é viagem, é fazer... vai lá e dar um bombom, né? Ruim ainda. Mas eu acho que o líder deveria entender que eu acho que não é a quantidade de contato de relação, é a qualidade. Se ele tem durante aquela semana, ou aquele dia, ou aquele mês, que seja 10 minutos com aquela pessoa, esteja 10 minutos ali. Não, o cara tá no rádio. Peraí. Fala no rádio. Não, peraí. Atende celular, não, manda mensagem. Aí ele acha que não tem tempo para ninguém, mas assim, 10 minutos de uma conversa ali com qualidade, nossa senhora, acho que você ganha um baita de uma relação ali já, né? André, você falou uma coisa que eu lembrei aqui, e aí eu vou contar, eu já falei, a Vivi sabe dessa história, eu vou contar para você a minha ordem, né? Eu tenho um coach que eu amo de paixão, né? Que assim, é uma das referências que eu tenho. Mas antes dele, tem um coach maior ainda. Então, assim, o primeiro lugar maior da minha vida é a Dona Nenê, a senhora minha mãe. Então, a Dona Nenê, ela é o primeiro lugar, o segundo lugar é o Tony Robbins, entendeu? E o terceiro sou eu, porque eu confio muito em mim, entendeu? Então, é assim, é o primeiro a Dona Nenê e o segundo ele. E a Dona Nenê, uma das coisas, você trouxe exatamente. Minha mãe sempre trabalhou fora, né? Ela sempre trabalhou fora, acordava às 4 e pouco da manhã. Me lembro que às vezes eu descia na escada, via ela indo e voltava para a cama chorar, porque eu tinha dó de ver ela saindo à noite, né? Até hoje a gente fala muito nisso, porque eu lembro, eu ia para a cama chorar. Aquilo me doía, ela saía de casa à noite. Mas em nenhum momento da minha vida eu tive falta da minha mãe. Eu sei que ela estava ausente o tempo todo, porque ela estava trabalhando, mas sempre que ela estava, tinha muita qualidade. Então, assim, hoje como filha, eu tenho... Para mim, ela estava comigo a infância inteira. E ela não estava, né? Ela estava nas reuniões, ela estudava comigo tabuada no banheiro, tomando banho. Então, ela estava tomando banho, ela estava vendo a lição e eu ficava sentadinha no banheiro. Então, assim, o que você falou é muito importante, porque é o tempo de qualidade. São os 10 minutos do one-on-one, do face-to-face, do feedback, onde eu estou, de fato, olhando para a pessoa. E é possível, né, como a Vivi falou, porque, assim, eu não tenho esse perfil, nunca tive. Eu atendo em sessões de coaching de até 2 horas com uma pessoa sem olhar no celular. A pessoa está falando comigo, eu tô ali, porque eu preciso ficar muito esperta para sacar ferramentas e alternativas para ajudá-la. Claro que eu vou planejada para sessões, só que o ser humano não é planejado.
Tem gente que chega na sessão, tá tudo cagado, desculpa, a pessoa tá nervosa, a pessoa tá fora de si, aconteceu alguma... O que você faz? Você não endereça? Você fala, não, eu tenho um planejamento aqui, ó. Tá lindo, é isso aqui, ó. A pessoa tá chorando, a pessoa... Gente, eu teve uma cliente agora, recente, que teve um diagnóstico oncológico. Senhor, meu Deus. Você entendeu? Assim, durante... A gente está no processo. Então, assim, e não dá para falar, espera, né? Depois a gente resolve esse problema. Não, espera, peraí, que eu tenho uma ferramenta aqui para te dar do teu objetivo aqui. Peraí. Foi uma guinada total de direção. Seu problema, né? Problema profissional já nem olha mais, fala, agora muda o... Então, aí agora você fala para a pessoa, Thalie, o que você quer? Você entendeu? Então, o líder, e aí a gente está falando do meu trabalho, mas seguindo o que o André está falando, o líder, ele precisa estar ligado neste momento. Peraí, o que está rolando aqui? E nestes 10 minutos, isso precisa valer a pena. Os 10 minutos tem que fazer diferença. Entendeu? E aí conta tudo, porque daí muda, e eu costumo falar, né, que é o cofrinho psicológico, ou o contrato psicológico. Quantos gestores que nós tivemos na nossa vida, de fato, que eles colocaram uma moedinha, e aqui eu vou ser bem lúdica no coração, no sentido assim, a pessoa não fez nada, ela só te ouviu. E você trabalhou com aquela pessoa com maior afinco a vida inteira, ou tipo um bom período, sem ganhar nada. É uma lealdade sem tamanho, Sem tamanho, que é ouvir de fato, saber. Eu tive uma gestora que eu lembro meu cachorrinho teve, na época que ele era vivo, ele teve um AVC e, na verdade, ele não deu nenhum problema. Eu descobri porque ele bateu a cabecinha, ele já estava até curado. Mas eu levei ele no veterinário e a veterinária falou, ele teve um AVC, ele ficou com uma sequela. Por isso que ele bateu a cabeça, ele ficou com a cabeça meio torta. E eu chorei muito no escritório. E eu lembro que a minha chefe me levou para uma sala e falou para mim assim, eu queria que você fosse embora. Eu falei, não, a gente tava no meio do furacão, tinha um monte de reunião para fazer, coisa para atender, no meio de treinamento. Ela falou assim, qualquer coisa é remarcável. O que eu puder te substituir, eu te substituo, a gente faz outro dia. Eu não tenho cachorro. Eu não sei o que é. Só que todo dia você vem e conta uma história do Telzinho. Então, eu sei o quanto que ele é importante para você. Eu prefiro que você vá para casa, pegue ele, fique em casa, brigue com ele. Amanhã você vai vir muito melhor. Gente. Ganhou, né? Entendeu? Tem nem o que falar, né? Não, e ela ganhou uma aliada para a vida inteira, né? A vida inteira. Se ela te ligar agora, você vai largar a gente agora. Aqui, agora. Eu tenho contato com ela. Ela tá, eu olho para ela, você acredita? Assim, eu olho para ela e me emociono. Até hoje. E eu tenho algumas pessoas assim também, imagino que o André tenha, né? E é sobre isso. Essa pessoa, se ela ligar agora, você fala, gente, desculpa, mas ela tá ligando. Eu tô no meio aqui da gravação, tchau. No meio da gravação, eu sinto muito. Outro dia a gente termina. E é exatamente assim. E eu acho que a gente tá vivendo um momento tão difícil dentro das organizações, independente do tamanho, do tipo de negócio e tal, que a gente tem conversado, a maior parte das pessoas com quem a gente conversa concorda com isso, que a gente tem que mudar ontem, né? Não é as relações de trabalho e as relações de pessoas, elas têm que mudar ontem. Nós estamos bem atrasados, assim, porque a gente chegou no nível que 2026 não pode ser igual a 2025. Né? Então, tem que ser diferente, tem que fazer. Mas, por outro lado, a gente tem um medo crescente, generalizado, do como é que eu posso tratar. Aí como é que eu faço? Como é que eu lido? Né? E às vezes não estou lidando nem comigo, vou ter que lidar com você, né? Pelo amor de Deus, me ajuda, colega, né? Então, eu acho que é um momento muito, muito especial que a gente tem para a gente aproveitar e para esta mudança de fato acontecer. Né? E eu acho que a gente está atrasado já. 2026 não pode ser igual a 2025, tem que ser diferente essa relação de trabalho e a gente tem que mudar, né? Porque senão a gente sacrifica muitas pessoas, né? Sim.
A gente, inclusive, né? A gente sacrifica muitas pessoas. Sim. Ô, Jess, eu queria te fazer uma pergunta. Você trouxe lá no começo da nossa conversa a questão da NR1. Uhum. E você foi uma pessoa que trouxe essa questão do precisamos entender onde é que estão os problemas, né? Eu estou numa briga muito grande, eu sinto porque eu não ranço dessa coisa, porque é muita gente vendendo NR1, vendendo ação, vendendo terapia. Outro dia eu estava no consultório, a mulher estava vendendo terapia para outros funcionários. Ela falou, mas não sei o que é essa lei aí, né? Eu tenho que pagar terapia para os funcionários. Você pode pagar, mas não é isso que a lei fala. Né? E que passa pelo mapeamento, que eu acho que o mais importante é a gente mapear. Na sua visão, você está dentro de empresas grandes, você trabalha com lideranças. Na sua visão, o quanto que as empresas estão dispostas a mapear, de fato, essas questões psicossociais? E quando eu falo de questões específicas mesmo, vamos tratar de machismo, vamos tratar do cara tóxico que dá resultado que você já trouxe aí, do cara que é, sei lá, homofóbico, da pessoa que não consegue entender o que significa diversidade, que não é só ter um homem negro junto com uma mulher loira, não é isso, né? Nós, aqui com nós quatro somos já bem diversos, é essa diversidade e tal. O quanto que você acha que hoje as empresas estão dispostas a, de fato, enxergar essa... fazer um levantamento real e ter uma ação real e concreta para os riscos psicossociais? Legal, é muito boa a sua pergunta, tão boa quanto complexa. Tão boa quanto complexa. Se fosse fácil, estava fácil. Se fosse fácil, estava fácil. Mas assim, existe um ponto muito importante que você falou assim, a gente não pode que o ano de 25 seja igual, né, 26 seja igual a 25, né? E a gente precisa mudar mentalidade, enfim. Eu tenho uma visão que não é uma visão poliana das coisas, porém é uma visão positiva. Porque saindo do mundo corporativo como CLT, né, tendo a oportunidade de conhecer outras empresas, eu ando me surpreendendo positivamente. Engraçado isso, porque eu sempre fui a meio negativona, no sentido de achar, cara, mundo corporativo é aquela história, né? A mesma coisa de sempre. Enfim, eu sempre tive isso. Porque eu trabalhei em empresas muito diversas. Eu trabalhei em empresa brasileira pequena, brasileira grande, multinacional pequena, multinacional grande, territorialista. Eu trabalhei em empresa, sabe? Então, eu tive muitos modelos. E na época que eu comecei, eu via muitas coisas que hoje a gente não vê mais. Mas como consultora, eu ando me surpreendendo com a preocupação genuína deste olhar psicossocial, né, das empresas. Por que eu falo isso para vocês? A gente está trabalhando com uma empresa desde o ano passado, que a gente é uma empresa multinacional, não é muito grande, mas é uma empresa importante, e ela lança um produto, né? Ela vai trabalhar com o lançamento de um produto agora. E a gente está trabalhando com eles desde o ano passado, antes do lançamento do produto. Legal. A gente foi contratado para trabalhar com os consultores e com os líderes dessa equipe, legal, dessa empresa. Legal. E aí, a gente inicialmente faria um desenvolvimento de coaching individual somente para os líderes. Quando a gente pegou o projeto, a gente entendeu que a gente faria somente para os líderes. E faríamos os treinamentos e workshops de vendas, de capacitação para os consultores. Quando a gente foi apresentar o projeto, o presidente da empresa, que estava com a gente, né, vendo, e ele é bastante ativo aqui no Brasil, né, nesse contato, ele falou, não, eu quero um processo de coaching para os meus consultores também. Legal. Olha, que legal. Mas espera aí, você sabe que isso tem um custo, né, e a gente está falando de um processo de coaching individual, né, onde a gente vai tratar
plano de desenvolvimento individual, crenças e valores, vamos tratar pitch pessoal, comunicação, a gente vai... Não, mas é isso que eu quero. Porque eles estão num momento de empresa que eles estão muito inseguros. A gente não tem o produto, a gente vai lançar, e até então eles não sabiam se eles iam lançar por questões legais, enfim, eu não posso abrir muitas coisas aqui, mas por questões legais da empresa, enfim. Bom, mas saiu. Só que depois de um ano, todo o movimento que eles estão fazendo. Então, assim, essa foi uma das primeiras empresas que olhou para os seus colaboradores como olha para os líderes. Porque eu sei que o impacto de um líder tóxico, como eu falei, é muito grande, a gente acabou de trazer os dados, mas não é só do líder que é feito a empresa. Né? Então, se eu estou desenvolvendo os líderes num programa individual, por que não pensar e cascatear isso para a equipe? Claro que a gente está falando de uma equipe menor, eu não estou falando daquela força de vendas de 1.700 pessoas, né? Estou falando de uma força de vendas menor, enfim. Mas, se possível, por que não? E aí, por exemplo, treinamento de neuroaprendizagem da equipe da educação corporativa, porque assim, todo mundo treina vendedor, treina líder, mas ninguém treina um treinador. Ninguém treina o RH. Onde você vê a capacitação? Que a gente tem. Você não treina. Você não treina o treinador do treinamento, você não treina o RH. Tá bom, mas elas são áreas core para o desenvolvimento da empresa. Como você não... Então, assim, eu vejo um movimento ainda a passos de tartaruga. Não estamos, mais uma vez, não tenho uma visão de poliana, mas eu vejo uma evolução interessante e genuína. As empresas estão preocupadas, no caso da NR1, voltando para a questão da normativa, porque a gente está falando de uma lei. A lei vai trazer uma imposição, né? Porém, eles estão, algumas empresas e um bom número de empresas estão interessadas, tá bom, a gente vai ter esse resultado do risco psicossocial, mas como que a gente sabe se é verdade? Será que a pessoa está falando a verdade? Será que o líder sabe que a sua equipe está funcionando com a saúde mental em dia? Será que a gente pode cruzar com algum outro dado que traga realmente o panorama da nossa equipe para a gente endereçar melhor? Então, eu estou recebendo esse tipo de pergunta das empresas. Legal, que legal. Que não fica só na normativa, no que eu sou obrigado a entregar para a lei, mas como que eu sei que isso é uma verdade? Né? E que eu possa endereçar da melhor forma, porque não adianta eu basear só numa avaliação, num resultado, montar todo um cronograma de desenvolvimento e aquilo não ser fidedigno. Sim. Né? Sim. Porque eu preciso cruzar com algumas coisas. Então, estamos ainda em passos de tartaruga, porém, a gente enxerga muita luz. E eu tô vendo isso assim claramente, porque os projetos que a gente está pegando de capacitação, de neuroaprendizagem que a gente começou a falar, que é uma coisa contínua, onde você respeita o aprendizado, onde você está entendendo o processo de cada um, está sendo cada vez maior. E eu vejo, Vivi e André, de verdade, por isso que eu acredito tanto no meu negócio, e diante de todos os reveses que ando enfrentando, eu continuo, porque eu acho que é um oceano azul para quem vai trabalhar de uma forma genuína, de coração, entendendo o desenvolvimento humano como uma chave importante, que a gente pode fazer isso de uma forma metodológica, sabe? Sem solução pronta, sem dessas coisas que a gente vê, sabe? De uma forma genuína. Então, é por isso que eu sigo. Porque esses resultados têm mostrado, eu vejo em contrapartida coisas arcaicas, né? Aquelas mulheres grávidas demitidas no retorno da maternidade, tá? Tá bom? Continuamos vendo. Aquela consulta que você teve para mudar a força de vendas em 3 horas, né? Ainda de 3 horas é muito, porque a maior parte que é só em 1 hora. Não, que a pessoa ainda reclama. Então, eu já ouvi, né? A pessoa falar para mim assim, então, mas aquela parte do treinamento. Essa proposta. Aquela
aquela parte do treinamento que você fez não tá dando certo. Então, querida, mas não é que amor, querida. Então, a gente não é. Ainda tem isso, né? Ainda tem. Então, eu acho que não é uma coisa de um dia para o outro. Eu acho que não dá para, assim como a aprendizagem, assim como o desenvolvimento do hábito e do comportamento, né? Não é de um dia para o outro. Mas coisas, por exemplo, como o que vocês estão fazendo, né? No canal de vocês, né? Fazendo, e outros profissionais que a gente vê que são fantásticos, né? Quando você navega as plataformas, você tem gente muito boa, né? Você tem gente muito boa, fazendo um trabalho muito bom. Né? E isso muda, assim. Eu vejo líderes diferentes, eu vejo de quando eu comecei, né? Que trabalhei em empresas assim, que eram rolos compressores, assim. Então eu vejo hoje, eu falo, cara, muito diferente do que era, né? Então eu vejo com olhos positivos, assim. Bom, você falou assim, nossa, eu tô no lugar certo, né, agora, né? Eu falei isso há 3 dias atrás, se eu não estou muito enganada. Não, hoje é semana passada. Eu estava falando, eu participo de um grupo de mulheres de inteligência artificial. E tem de tudo lá. Começou como um grupo, hoje já é uma comunidade, está crescendo, e são só mulheres. E aí tem evento, tem um monte de coisa, enfim. E aí eu comecei a me interessar um pouco sobre inteligência artificial, algumas coisas desde o ano passado, tá? Assim, conheço muito pouco, mas estou aprendendo ali a duras penas, né? Mas estou aprendendo. E aí eu fui num summit que teve, e 2 dias. Depois as meninas foram em outro no Rio e fizeram um resumo para todo mundo e tal. E assim, eu estou impressionada que, mesmo quando a gente está falando de tecnologia, de inteligência artificial, né, o assunto principal é pessoas. Ponto. Então, você passa 2 dias em fóruns falando de todas as coisas possíveis de inteligência artificial, na saúde, na logística, na indústria, na segurança, seja lá onde for. Né, com várias pessoas de vários segmentos, de vários níveis hierárquicos lá. E assim, tudo permeia pessoas. Tudo. E a pessoa capacitada para trabalhar, é o desenvolvedor, é o cliente, é o usuário, é o cara que está com medo de que a IA vai roubar o emprego dele. Não, né? Mas ninguém conta para ele que não é assim, ou que ele pode fazer outras coisas assim. Mas tudo permeia pessoas. Eu falei, cara, eu estou no lugar certo, né? Fazendo a coisa certa, porque eu trabalho com pessoas, né? É o que eu gosto, é o que eu faço, é o que eu estou aprendendo, né? Se é alguma coisa assim, é esse olhar de pessoas, né? Então, eu acho que a gente que de fato se dispõe a fazer este movimento de pessoas, né? Principalmente nessa parte de boa informação, nessa questão de educar pessoas, não educar treinamento, mas educar mesmo, para que as pessoas se movimentem. Eu acho que a gente está no lugar certo. Eu acho que tem muito espaço e ainda é muito carente. Tem muita gente muito boa, mas ainda tem oportunidade. Espaço. Ainda tem espaço. Tem. O Oceano Azul, né? Igual você falou, o Oceano Azul. Com certeza. Né? A gente, de fato, precisa desse motor mesmo para movimentar. E é um transatlântico bitrem, né? Não é isso? Muita coisa. Eu acho que quando a gente faz as coisas assim, né? Mais uma vez, né? Eu acho que todo profissional de desenvolvimento humano, né, que trabalha com isso, eu acho que tem que fazer o que a gente fez, né? Que é buscar método, que é buscar estrutura, que é buscar fundamento, né? O cérebro, ele é preditivo, né? Ele gosta de saber as coisas, né? Então, a gente precisa cada vez mais vincular o desenvolvimento humano com método, né? Com fato, então, todos os profissionais que fazem isso fazem bem, porque eles estão embasados, né? Por mais que eu tenha teorias da minha cabeça, vozes da minha cabeça falem as coisas,
E tem a parte da intuição, que a gente estava falando antes de entrar, né, nesse momento, que a gente tem uma questão, repertório, e a gente estava falando dessa questão, né, do gut feeling, né, que a gente aprendeu tanto, né, que é aquela história de... A gente tem a questão da metodologia, então o desenvolvimento humano é estudado, né, o desenvolvimento humano é ostensivamente estudado. A gente tem muito uma biblioteca vasta, né, de coisas que a gente pode implementar, de provas científicas, né, de questões. Então, é importante quando a gente vai, né, assim como dizia Jung, né, ao tocar uma outra alma, seja apenas uma alma humana, não é uma outra alma humana, é a gente se conectar nesse sentido, né, e entender que a evolução não tem outro caminho, Vivi. Né? Eu costumo dizer, e até assim, para contar para vocês, ontem eu tive a minha primeira crise de ansiedade da vida. Eu tive uma taquicardia, assim, foi bastante, eu fiquei com bastante medo, assim, porque eu tive uma ansiedade, tive uma taquicardia, e isso começou, a minha cabeça começou a doer, e aí, aquilo foi um sinal que eu falei, caramba, eu vou dar uma surtada, assim, sabe, me deu uma sensação, foi um princípio, tá? Não foi nenhuma síndrome do pânico, nada, mas foi um princípio de ansiedade extrema. E o que eu falo para as pessoas é assim, estejam preparados. E como que a gente se prepara? Emocionalmente, se desenvolvendo, se autoconhecendo, entendeu? Porque todos vamos passar por momentos dificílimos na vida. Se não estamos passando, iremos passar. Né? E a questão é, como que você está se preparando? Ah, Jessie, mas você está então falando para eu me preparar para o caos? Sim. Porque você não sabe o tamanho do caos. Agora, você está emocionalmente preparado? E aí, o que aconteceu ontem? Naquele momento, eu falei, cara, peraí. Sabe, o que eu tenho que fazer? Eu coloquei meu celular no modo não perturbe. Eu fui tomar um banho, porque eu sou uma pessoa que eu tenho fé, eu acredito nesses banhos de sal grosso, essas coisas. Eu fui tomar um banho, eu voltei, eu falei, cara, o que eu preciso? Eu preciso colocar uma série que, para mim, tem um foco atencional de fé. Então, eu fui assistir uma série que eu gosto muito, né, que eu já assisti 20 vezes, estou esperando a 5ª temporada, que é o The Chosen. Então, eu fui assistir de novo alguns capítulos, e aquilo foi me reconectando. E aí eu fui fazer uma meditação na hora de dormir, apaguei tudo. Mas assim, eu faço isso todos os dias. Entendeu? Eu medito todos os dias, à noite. Eu tenho um diarinho de sentimentos. Eu tenho uma série de coisas que eu já faço. Então, no primeiro gatilho ansioso que me aconteceu, eu pude fazer alguma coisa para gerenciar. Eu tive uma noite de sono maravilhosa, né? Eu não tomei nada, né? Eu não tomo nada. Não tenho nada contra quem toma, de novo, não tenho nenhum problema. Eu sou farmacêutica, só precisando de medicação, tá tudo certo. Eu não sou aquela pessoa que fala, você não precisa. Precisamos sim. Mas eu não tomei nada, eu simplesmente não tomo nenhum medicamento, eu não tomei nada. Então, assim, eu tive uma noite maravilhosa, eu estou ótima, meu dia hoje está ótimo, eu não tô mais com aquela sensação, eu não tenho. Então, assim, você se curou? Não, eu tive um episódio ansioso. Se talvez isso progredir, aí eu vou ter que procurar ajuda, né? Mas eu tive um episódio. Então, o quanto a gente está se preparando para os desafios da vida, tem que começar agora. Então, é o autoconhecimento, é a emocionalidade, é a segurança psicológica, é o ambiente que você precisa procurar. Tá num ambiente tóxico, o que você está fazendo para sair? Ah, não posso sair agora, largar tudo, jogar tudo, nem eu. Mas como que a gente pode fazer para movimentar, não é? Então, assim, o que de fato a gente está fazendo para sair dos ambientes que nos adoecem, das situações que nos adoecem, das pessoas que nos adoecem, ainda que eu não possa fazer isso agora. Isso tudo é segurança. A segurança psicológica ou a segurança de trabalho, ela não é só da empresa para o colaborador, é do colaborador para a empresa, que é até uma terminologia que a gente está usando agora, que chama accountability emocional. É a sua responsabilização emocional. Se eu vou preencher um NR1, eu estou sendo sincero,
Eu estou sendo honesto? Eu estou realmente pedindo ajuda? Porque tem a minha parte. Vocês só conseguem me ajudar se vocês souberem o que eu preciso de ajuda, sim? Assim como Deus. Mas se a gente não conversar com ele, tem jeito. Então, o que eu estou falando é nesse sentido. Tem uma responsabilização nossa de pedir ajuda, de poder sermos, né, termos um suporte seguro. Não precisa falar para todo mundo, para qualquer pessoa, mas você tem uma estrutura segura, alguém que você possa falar, alguém que você possa se apoiar, né? E o nosso autoconhecimento. E todas essas decisões são nossas, né? É o que a gente decide de fato fazer com a gente, com a nossa vida, enfim, né? E se preparar, porque todos vamos passar, né? Todos nós vamos ter momentos difíceis, então a gente precisa estar ligado. Amiga, eu escutei o seguinte: todo mundo, no caminho de todo mundo tem um monte de pedrinha. Eu posso te orientar, eu posso te ajudar, eu posso até falar alguma coisa, mas o caminho é seu e as pedrinhas também. Sim. Né? Eu falei, nossa, isso é um pouco profundo demais. Eu acho que, na verdade, outras pessoas deviam me ajudar a carregar as pedrinhas. Eu também acho. Eu não vou nem negar. Eu não vou nem discordar. Universo, né? Mas eu escutei isso. Delegar as pedrinhas. Né? E então é sobre isso. Eu já anotei aqui que eu acho que você tem que voltar aqui para a gente falar sobre autoconhecimento dentro dos processos. Põe aí na agenda para você voltar. Eu acho que isso é um bate-papo bem interessante. E, de novo, né? Acho que a gente foge disso daí, né? Tá todo mundo com medo de olhar para dentro. Exato. E aí, rodar o celular é mais fácil, bem mais fácil. Com certeza. Bom, a gente vai caminhando para o final. André, você tem mais alguma coisa para falar? O André tá falando pouco hoje, mas hoje ele desenha, qualquer coisa ele desenha, não tem problema. Hoje eu tinha que escrever um papelzinho e colocar a pergunta aqui. Nós estamos desde de manhã. Ele manda áudio, fala, André, manda áudio, escreve, economiza pouco. Gente, tadinho. Tadinho, eu torturei hoje a cabeça eu fiz chá dele. de tudo, fiz chá de orégano com limão, outro de casca de cebola, esse não deu. Meu, é só por Deus esse chá. Nossa, se a dona Nenê veio... Se a dona Nenê vê isso aqui, se fosse ao vivo, ela já ia escrever, faz um chá de não sei, a dona Nenê é metida, ó, Coutinho. Ela se mete. A dona Nenê se mete. Aí a próxima vez já tem onde buscar informação. Você chama a dona Nenê. Aí para a dona Nenê. Então, economiza a voz, André, economiza a voz. Não, eu queria agradecer, viu, Jess, seu tempo, compartilhar todo esse conhecimento. Foi um bate-papo muito enriquecedor e reforçar para o pessoal que está nos assistindo, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que ele possa ajudar, que essa é a ideia desse nosso momento aqui, né? A gente dividir informações para multiplicar prevenção e proteção de vida das pessoas. Então é isso, Vivi, muito obrigado. É isso aí, Jéssica, super obrigada, foi muito legal, foi muito bom mesmo, de verdade. Acho que a gente tem que marcar, já botar o próximo na agenda mesmo, né? E lembrando que se alguém quiser, pode fazer corte no canal para usar em treinamento DDS e tal, e eu acho que tem muita informação. Então quem quer vai lá, faz seu corte e usa, e logo a Jessie vai ter os cortes também para usar, e é porque, de novo, o nosso maior propósito, e de todo mundo que está vendo aqui, é esse, é levar informação, é levar educação e é fazer esse movimento da boa informação acontecer, né? Essa espiral, ela tem que acontecer para cima, né? Então é sobre isso. Muito obrigada. Obrigada a vocês, muito orgulhosa de estar aqui, muito feliz pelo convite. Eu vou usar mesmo todos os cortes, porque olha, pergunta boa faz a gente extrair o que a gente acredita, o que a gente tem de melhor. Então eu não posso agradecer mais vocês. Até a próxima a todos. Com certeza, até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.